Muito boa tarde, InfoMoney. Muito boa tarde a todos vocês. Estamos aqui encerrando mais uma semana para onde vai o dólar no nosso programa diário. Hoje nós tivemos um dia que os movimentos eles foram até fortes, mas com baixo volume. Eu acho que o mercado ele ficou um pouco de ressaca dos fortes movimentos que tivemos na semana que antecedeu as taxas de juros americanas que saíram na quarta-feira, dentro do esperado. Como tivemos tanta especulação, o mercado zigue-zagueou tanto que agora, que depois que tudo aconteceu, o mercado, ele hoje, na sexta-feira, ele corrigiu os valores, tanto no Ibov como no nosso dólar. E agora, na verdade, hoje nós tivemos mais um dia de fortes movimentos, mas com um volume muito baixo. Foi isso que nós pudemos identificar. No dólar, especificamente falando do dólar, nós estamos encerrando a semana com quase 1% de queda. Tá? Na verdade, não é nada muito significativo. Se a gente pensar que no mês estamos quase no 0 a 0. Ou seja, em variação percentual, que é algo que eu acho que é importante, né? Porque as grandes gestões são feitas em cima de variação, né? A gente não tem nada muito impactante, já que nós estamos quase no 0 a 0. Ou seja, o dólar trabalhou há poucos dias atrás na casa do 3,37. Né? Ontem ele abriu, perdeu 3,20, como eu passei para vocês. Estou falando do à vista, claro, e ele vai para o 3,18, entra um forte fluxo comprador, nós tivemos um movimento de correção. Então esse gráfico que o Matheus pode mostrar para vocês, né, ele é um movimento que antecede, que é exatamente do dia, né, do Fed, né, das taxas de juros que foram inalteradas. Isso acabou animando o mercado, a bolsa subiu, o dólar caiu. Nós pudemos ver como foi esse movimento. Ontem o dólar teve uma leve recuperação. Hoje ele tem mais um dia com uma alta de aproximadamente 0,5%. O dólar à vista trabalhando na casa do 3,24. Hoje nós tivemos... eu vou pontuar para vocês os dados que eu acredito terem sido mais relevantes ou mais de maior importância para o dólar ter tido esse movimento. Eu vou focar para vocês no movimento externo e o movimento local. O movimento externo que já pudemos acompanhar logo no período da manhã, né? Na verdade ele foi se acentuando no decorrer do dia. Olhem só, olha esse gráfico aqui, é o gráfico do WTI, né? Do barril de petróleo, um derivado do petróleo, né, que eu venho falando bastante para vocês, eu venho comentando em relação a esses ativos, porque eles têm muita influência, né, no nosso mercado local. Então olha só este movimento, né, nós tivemos ontem a sinalização de que o Iraque, um dos grandes exportadores, eles pretendiam cortar um pouco da sua produção. Na verdade o Iraque, a Arábia Saudita, eles estão tentando estancar um pouco da produção do barril de petróleo, mas isso é algo que tem que ser feito em conjunto, né, a organização de produtores de petróleo, né, OPEP, que tem os maiores exportadores lá nos Emirados Árabes, eles têm reuniões constantemente, onde eles tentam sempre entrar num consenso de produção, né? E agora, o que aconteceu hoje então, para nós vermos toda essa queda no barril? Nós estamos falando de uma variação de mais de 4% de queda, foi bastante violenta, impactou nos mercados, não só aqui, como na Europa e nos Estados Unidos também, né? O que aconteceu foi que o Irã, né, acabou por divergir com as intenções da Arábia Saudita. Então o Irã não está disposto a parar a sua produção. A gente não pode esquecer que o Irã, até pouco tempo atrás, estava bloqueado, né? Ele foi bloqueado pelo Ocidente em relação às suas exportações de petróleo. Ninguém comprava dele, né? Por causa de medidas que eles tomavam em relação a enriquecimento de urânio. O Ocidente acabou bloqueando as importações, então eles foram muito prejudicados por muito tempo. Em janeiro deste ano, eles voltaram
a poder exportar. Eles voltaram à sua produção porque eles tomaram algumas medidas que venham a favor do que principalmente os Estados Unidos haviam solicitado. Então o que acontece? Como eles voltaram para o mercado há pouco tempo, eles não querem estagnar agora a produção deles, né? Agora que eles querem, na verdade, retomar o seu espaço. Então, esse bate-cabeça aí entre os países árabes acabou estressando bastante o barril de petróleo, que já vem numa forte tendência de queda, né? Ele vem caindo bastante nesses últimos dias, então isso acabou fazendo com que o mercado estressasse bastante, e aí as bolsas acompanharam esses movimentos também. Vou mostrar aqui para vocês como que ficou o cenário, né? Vocês podem ver, né? Só pela cor a gente consegue ver a intensidade de queda, principalmente, né? As bolsas europeias. A gente pode ver os mercados Dow Jones, o S&P futuro, né? Nós podemos ver como tudo trabalha bem no negativo, e é algo que chama bastante a nossa atenção. Acabou também acontecendo que o Petrobras, né, que ainda também importa muitos derivados de petróleo, acabou sendo afetada, então chegou a cair também a Petro 3 mais de 4%, então acabou derrubando a nossa bolsa. Então foi uma consequência, tá? Aqui no país, então eu citei para vocês o que eu enxerguei no mercado externo. Aqui no interno nós tivemos o dado do CAGED, né, onde a gente viu que a nossa economia ela perdeu 33.953 empregos, né? A expectativa para esse dado era de 32 mil, ou seja, o nosso dado ele veio pior, né? Ele veio 1.953 empregos a menos do que era o esperado. Isso é um dado ruim, né, para a nossa economia, que ainda a gente sempre imagina que o fundo do poço nosso já foi atingido. Toda vez que vem um dado desse negativo, acaba por trazer um mau humor para os nossos mercados, tá? Então lá fora eu destaco as commodities, eu destaco o barril de petróleo principalmente. Aqui eu destaco os dados que saíram agora às 4 horas da tarde. Beleza? E eu queria focar também com vocês. Ontem eu acabei comentando do movimento das taxas de juros, o Henrique Meirelles, o ministro da Fazenda, sinalizando bastante que o Banco Central ele tem todos os recursos para derrubar as nossas taxas de juros. O presidente do Banco Central também vem dando palestras nessa linha, né? Eu olho o movimento que a nossa taxa de juros, essa aqui é a mais líquida, tá? É taxa de juros futura com vencimento em 2021. A gente pode ver todo esse movimento de queda. Olha só a tendência dele, e aqui nós estamos falando do ano, aqui começa o ano. Olha só como essa tendência ela vem caindo, e nós estamos trabalhando nos patamares nesta taxa, né, nas mínimas de mais de um ano. Né? Então isso é algo muito relevante, ou seja, é muito esperado pelos analistas de que nas próximas reuniões vem queda para a nossa taxa de juros aí, tá? Então, só para a gente finalizar a nossa parte de dólar, ok? Estamos encerrando com ele a ponto 60 de alta, estamos trabalhando com ele quase 0 a 0 no mês, né? No ano ainda temos uma queda de 24%. Ainda trabalhamos, como eu sempre repito, com uma tendência de queda para o dólar, uma tendência de alta para os juros. Semana que vem a gente vai para a última semana do mês, e todo mundo, claro, de olho num possível movimento do nosso governo, Michel Temer, aí tendo que correr atrás para aprovar as medidas necessárias para o mercado continuar com a sua tendência. Ok? Então eu agradeço vocês pela semana, estamos juntos, tenham um ótimo final de semana e até semana que vem. Valeu, obrigado.